Os avanços da neurologia pautam o tema desta semana do Estúdio 4. Doutor Mesquita, vamos falar de tumor cerebral. Um paciente que tem tumor cerebral, ele necessariamente deve fazer uma cirurgia? Não necessariamente, né? Tudo depende, na verdade, de algumas coisas relacionadas ao quadro clínico desse paciente, né? O aspecto da imagem é uma coisa muito importante, né, no diagnóstico pré-operatório, no caso. Os sintomas do paciente também, né? Via de regra, algumas lesões, são lesões pequenas, que não estão causando um sintoma no paciente. Muitas vezes o paciente vai fazer um exame de imagem por alguma outra razão e se diagnostica um pequeno tumor que não tem uma característica de malignidade e que pode ser feito apenas o acompanhamento, caso ele não traga sintomas, né? Então, tem alguns critérios que a gente sempre observa no sentido de indicar o melhor tratamento para esse paciente. E esse tratamento não necessariamente precisa ser uma intervenção, né? Muitas vezes você pode acompanhar esse paciente e vir a intervir quando a lesão causar sintomas ou se ela mudar a característica, que sugira uma lesão mais agressiva, enfim. Esses tumores pequenos ou que não causam nenhum tipo de reação, digamos assim, e podem ser acompanhados, eles têm uma tendência de evolução ou não? Ou uma pessoa pode ficar com um tumor desses a vida toda e não precisar fazer nenhum tipo de intervenção? É possível isso? É possível. Tem muitas lesões que, na verdade, o paciente procura o médico por alguma outra razão, né? É feito um exame ao acaso e aparece uma lesão, né? Uma coisa que é muito frequente no consultório é, por exemplo, o paciente sofre um acidente, bate a cabeça e aí na emergência, no atendimento de emergência, o pessoal pede um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância para excluir alguma lesão, né? E, na verdade, o que ele tem é um tumor que nunca incomodou, não se sabe há quanto tempo está lá, né? E esse paciente dificilmente vai ser necessário fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, né? Tumores mais graves, quais são os tipos de sintomas? Dá para especificar eles ou são diferentes de paciente para paciente? Basicamente, o sintoma, ele depende muito da localização onde o tumor se encontra, né? Então, existem algumas áreas específicas do cérebro que são relacionadas à questão motora, né? Questão de motricidade, tem outros tipos de tumores que causam alterações visuais, tem outros que vão cursar apenas com cefaleia, transtorno de comportamento, né? Mas tudo isso é muito mais dependente da questão da localização da lesão do que propriamente do tipo ou do tamanho. Mas as pessoas precisam ficar atentas, então? Não, sem dúvida. Né? Né? Uma dor de cabeça contínua, ela tem que chamar a atenção do paciente para procurar um médico especialista, né, doutora? Sim, com certeza. Muitas pessoas sofrem de dor de cabeça crônica, né? A prevalência de enxaqueca na população é em torno de 15%. Se a gente pega ainda grupos específicos, por exemplo, mulheres em idade fértil, 20% a 25% tem enxaqueca. Então, claro que não é todo mundo que tem dor de cabeça que tem tumor cerebral, né? Mas a gente precisa sempre estar atento a alguns sinais de alerta. Investigar. Que quando a dor de cabeça muda, uma dor que dava uma vez por mês, começou a dar todo dia e não está melhorando, ela está dando de um jeito diferente, ou junto com a dor de cabeça o paciente começou a ter algum outro sintoma, um formigamento do lado do corpo, fraqueza, perda de dificuldade para caminhar. Bom, isso a gente tem que ficar atento, mudou e aí a gente tem que pesquisar e descartar outras coisas. O hábito das pessoas que têm enxaqueca ou dores de cabeça frequentes é tomar um analgésico. Qual é a visão do médico em relação a isso? Se a gente está com dor, a gente quer se livrar dela, né? E essa é a ideia. O uso de analgésicos eventuais não tem nenhum grande problema, né? O que as pessoas não fazem muitas vezes de maneira que pode ser prejudicial para o organismo é fazer o uso muito frequente de analgésicos, né? Sem indicação médica. Por exemplo, o uso de analgésicos para dor de cabeça, usado mais do que 10 dias por mês, pode causar mais dor de cabeça. Quer dizer, o remédio causa mais dor. Olha que informação importante, porque eu conheço pessoas que tomam analgésico todos os dias para curar a sua dor de cabeça. Então, um dos temas, inclusive, que a gente abordou no congresso foi esse, né? Então, o tratamento do estado migranoso, quer dizer, a pessoa que fica com dor de cabeça persistente,
né, e o que a gente pode fazer para lidar com isso. E uma das principais causas é essa, é o abuso de analgésicos, né, que é uma coisa sempre que a gente tem que cuidar. Se a gente tem uma dor de cabeça uma vez por mês, toma um analgésico comum e passa, tudo bem. Agora, se isso começou a ser uma rotina... Mais de 10 dias no mês, então o melhor é procurar um médico para investigar qual é a causa dessa dor de cabeça. Até antes disso, né? Até não antes. precisa esperar chegar em 10 dias, Sim. né? O 10 dias isso pode piorar a dor, quer dizer, usar analgésico mais que 10 dias pode causar mais dor, né? E a causa da dor é o uso frequente de analgésico. Uhum. Bom, no caso das cirurgias de tumores cerebrais, onde entra a fisioterapia aí depois que um paciente faz essa cirurgia, Neidi? Na verdade, nós entramos quando vem os déficits, né? As dificuldades do paciente, ou seja, de movimentar o membro superior, de caminhar, de ficar sentado, de segurar a cabeça. Enfim, a gente usa técnicas específicas, neurofuncionais de treinamento para estimular a plasticidade cerebral e para que esse paciente consiga desenvolver essa tarefa novamente. E aí a gente trabalha num ambiente clínico, mas também fora dele. Ou seja, hoje já existem pesquisas que evidenciam que a prática clínica no local do paciente, por exemplo, ele tem dificuldade de caminhar no supermercado, movimentando a cabeça para a direita e esquerda, certo? Então, a gente vai trabalhar com ele no supermercado. No supermercado. Ele tem dificuldade para caminhar até a padaria que é perto da sua casa. A gente faz todo um treinamento interno e depois a gente vai no ambiente específico daquela tarefa para treinar, porque essa repercussão cerebral é muito melhor. Ou seja, você fingir que está dirigindo aqui é uma coisa, você colocar o paciente dentro de um carro, mesmo parado, certo? Mas para que ele se oriente no espaço dentro do seu veículo, a repercussão plástica cerebral é muito melhor. E por que essas atividades elas têm que ser feitas de forma orientada por um profissional? É porque existe duas coisas importantes, a plasticidade positiva e a negativa. Se eu ensinar esse paciente de uma forma incorreta a desenvolver essa tarefa, ele vai aprender. E aquilo vai se tornar o certo para ele. Então, por isso que é importante a indicação, a orientação correta, porque até a forma como a gente coloca a mão no paciente que tem uma alteração neurológica, ele sente de uma maneira diferente, certo? Existem já vários livros publicados para pacientes lerem, para os familiares lerem, de como que a alteração de percepção do próprio corpo, do ambiente que ele está inserido, é diferente. Então, tem pacientes neurológicos que vão tomar banho e eles sentem a água cair como se fossem bolas pesadas de chumbo no corpo. A água dói. Às vezes, você passa a mão num paciente, ele sente dor que não era para sentir. Sim. Então, essa diferença de percepção é importante. E aí, o profissional, na orientação dessa percepção, o paciente consegue melhor resultado. Porque você dá o estímulo correto para receber a resposta correta. Porque se você der um estímulo incorreto, a resposta também vai ser incorreta. Muito interessante essa pergunta, e o que a Neidi estava comentando. Um exemplo simples, assim, um paciente que tem uma sequela de AVC, as pessoas todas têm a ideia de não dar uma bolinha para ele segurar. Exatamente. Tá? Aquela bolinha para ele segurar pode piorar, às vezes, dependendo do caso, pode piorar o sintoma. Porque se ele tem uma postura que está sempre contraindo a mão, tu dá para ele apertar, ele vai continuar contraindo cada vez mais. Tu tem que fazer o contrário, tu tem que abrir a mão e não fechar. E a bolinha, na verdade, pode piorar em vez de ajudar. Então, quer dizer, a orientação do profissional, do seu terapeuta e do terapeuta ocupacional é extremamente importante para fazer o movimento correto para o paciente conseguir melhorar. E no caso da fala também. Porque aí o paciente sofreu um AVC, aí vem cinco pessoas da família e todos falam ao mesmo tempo, ele não consegue se orientar muitas vezes. Então a gente orienta a falar sempre uma pessoa na frente dele, articulando bem a fala, falando devagar para que ele entenda. E às vezes não vai entender, dependendo da lesão. Então é importante porque a gente consiga orientar
orientar toda essa família, porque é tudo novo. Eu ia lhe perguntar, não é só o paciente que é orientado, a família também é toda preparada para... Porque é novo. Para essa coisa nova. Ninguém está preparado para ter um paciente neurológico em casa, um familiar neurológico em casa. Então, a gente precisa orientar para que eles consigam passar por todos esses dias e os processos de reabilitação em cada fase de uma maneira mais tranquila. Doutora Mesquita, no caso das cirurgias de câncer do cérebro, qual é o índice de cura dos pacientes? Tem um dado específico ou ele é relativo? Ele é muito dependente, na verdade, do tipo de lesão que você está tratando, né? Existem lesões que, a partir do momento que faz a cirurgia, retirou toda a lesão, o paciente está curado. Infelizmente, algumas dos tumores mais prevalentes que tem são tumores extremamente agressivos, né, primários do sistema nervoso central. E essas são lesões que você vai fazer a cirurgia, depois o paciente vai ter que passar por uma quimioterapia, uma radioterapia, né, e mesmo assim existe uma chance de recidiva da doença. O fato é que hoje o tratamento oncológico tem melhorado muito também, né, que nosso aliado maior aí, e os pacientes têm tido uma qualidade de vida melhor e também uma sobrevida maior, né? Então, a estimativa do quanto por cento é curável depende muito do tipo de lesão. Doutor Mesquita, o paciente que não precisa de cirurgia para a retirada do tumor, ele pode fazer o tratamento só para se recuperar, é isso? E o neurocirurgião, nesse caso, é o médico responsável para acompanhá-lo? Via de regra, a gente sempre acompanha, né? E quanto a isso entra muito a questão do bom relacionamento da equipe neurocirúrgica com a equipe oncológica, né? Isso faz parte da equipe multidisciplinar também, porque os exames de controle, tanto o exame físico quanto os exames de imagem, exames laboratoriais, é importante que os profissionais todos estejam a par de cada caso específico, como o paciente está evoluindo, né? Algumas dessas lesões, quando são operadas, depois o paciente vai fazer a quimioterapia, a radioterapia, ele vai ter que repetir esses exames periodicamente para tentar diagnosticar o mais precocemente possível se ocorreu alguma recidiva, ou como é que ficou o status pós-operatório, né? Então é importante que se tenha um bom relacionamento dessas equipes, tanto neurocirúrgica quanto oncológica, para fazer esse segmento. Mas o paciente que não precisa de cirurgia pode só fazer o tratamento, é isso, Ele né? faz geralmente um acompanhamento. Um acompanhamento. Né? Quando você vai indicar uma quimioterapia, uma radioterapia, via de regra, você tem que fazer pelo menos uma biópsia para saber com qual é o tipo de lesão que você está lidando. Né? Então esse é o princípio básico. Então, a partir disso, daí sim, pode fazer outro tipo de tratamento que não cirurgia para a retirada da lesão. Tá certo. A gente vai fazer mais um intervalo e volta para o último bloco do programa.